de Deus se encontra em 2 Reis, capítulo 2, versículos 9 e 10. A gente começou a estudar esse texto algumas semanas atrás e a gente caminhou um pouco, e eu queria recordar o que a gente aprendeu e continuar dali para frente. A palavra do Senhor diz assim: quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora. E Eliseu disse: quero receber por herança porção dobrada do seu espírito. E Elias respondeu: você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se você não me vir, não será assim. Nós começamos a estudar esse texto, na verdade todo esse capítulo, mas eu só li esse trechinho, e a gente vê que pedido incrível esse profeta, aprendiz de profeta, Eliseu, faz ao seu mestre Elias. E eu falei que Elias era tido como o maior profeta de Israel, e de repente ele faz um pedido ousado: eu quero ter uma porção dobrada do Espírito que Deus deu para você. E é nesse sentido que ele vai agora perseguir essa busca intensa por essa bênção de Deus. E aqui a gente logo aprende uma lição: o homem de Deus, a mulher de Deus, nunca se conforma com o que é bom, porque ele não se acomoda, ele quer ser mais e melhor. Se você se conforma com o que é bom, você não vai crescer. Agora, se você quer mais e o melhor, você vai sempre crescer. E é isso que Eliseu está ensinando para a gente. E eu queria olhar para esse texto no sentido de que como a gente pode, eu e você podemos buscar uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida de poder, uma vida de graça de Deus na nossa vida, de unção de Deus na nossa vida. E aqui esse texto vai mostrar para a gente que, para a gente poder alcançar esse objetivo, naturalmente nós teremos que passar por alguns testes nessa vida. Os testes fazem parte da vida, são como que etapas que a gente vai vencendo, primeira etapa, segunda etapa, terceira. E quando eu olho aqui para a experiência de Eliseu, eu vou encontrar essas etapas, que são na verdade testes espirituais na vida desse profeta. A gente começou a estudar e a gente vai aprender que se você quer viver uma vida cheia do Espírito Santo, você tem que ter uma busca inconformada. Ou seja, você não pode se contentar com o que tem, você tem que buscar mais, e buscar o Senhor com intensidade de alma. A palavra de Deus ensina: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes todo o vosso coração. E por isso, Elias vai dizer: olha, você pode conseguir, mas você tem que estar comigo no momento que eu for levado para cima. E ele então começa uma busca inconformada de poder estar naquela hora, porque ele quer aquela bênção na vida dele. Como é que você busca o Senhor? De maneira inconformada? Essa foi a primeira lição. A segunda lição e teste na nossa vida é aquele que vai vir, que a gente chama de perseverança no serviço. E aqui o texto vai falar para a gente no versículo 10 e nos versículos subsequentes, que Elias chegava para Eliseu e dizia assim: olha, nós estamos aqui em Gilgal e eu vou para Betel, não precisa ir comigo não, eu vou sozinho. De jeito nenhum você vai sozinho. Aí ele chegou em Betel e disse assim: olha, eu vou para Jericó. Não, de jeito nenhum você vai sozinho. E por 3 ocasiões ele insiste para Eliseu ficar, e ele diz: de jeito nenhum, eu vou estar lá com você, porque eu não quero perder essa bênção. Mas na sabedoria de Deus, a gente aprendeu na última vez que estudamos esse texto, que cada uma dessas paradas tinha um significado, tinha um simbolismo.
E a gente aprendeu, por exemplo, que Gilgal era o lugar do memorial histórico, onde o povo tinha passado. E aí a gente aprendeu ali que às vezes a gente para na nossa busca espiritual nos memoriais da nossa vida, nos marcos históricos, a minha família, a minha história, a minha herança, a minha cultura. E se você quer viver uma vida cheia do Espírito Santo, você tem que ir além do memorial histórico. E aí nós aprendemos que Betel era o lugar da casa de Deus, lugar onde havia um dos templos naquela região, e era o lugar da adoração, onde o céu se abriu para Jacó, e ele viu o céu aberto com os anjos. E às vezes na nossa jornada espiritual a gente sai, não é, do memorial histórico e passa para um momento agradável da adoração, e a gente está em comunhão, e a gente está em adoração, a gente está louvando a Deus, a gente deu um passo a mais. Mas se a gente para aí, a gente vai perder o melhor que Deus ainda está preparando para nós. E depois a gente aprendeu ainda que a gente vai entrar por Jericó, e aí entram os momentos de confronto, porque Jericó era aquela cidade onde Acã pegou as coisas que não deveria ter pego, porque Deus disse que nada daquela cidade podia ser aproveitado, e enterrou debaixo da sua tenda. E às vezes nós na nossa jornada espiritual não vamos além, porque nós temos tesouros enterrados dentro da alma, e onde tiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. E às vezes os tesouros são coisas simples da vida, mas às vezes são pecados escondidos que estão lá, e que a gente tem que passar por eles e poder fazer entregas espirituais. Mas nessa noite eu queria continuar o nosso estudo, e quero pensar em alguns versículos que estão aqui. Versículo 3 do nosso texto: os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe perguntaram: você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando-o por sobre a sua cabeça? E ele respondeu: sim, também eu já sei, mas não digam nada. Versículo 5: e então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e lhe perguntaram: você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando-o por sobre a sua cabeça? E ele respondeu: sim, também eu já sei, mas não digam nada. Em cada lugar em que Eliseu passava, um grupo de profetas se aproximava dele e dizia: hoje é o dia que o Senhor vai tomar o seu mestre. E talvez a melhor tradução de todas que eu li aqui seja da Nova Linguagem, na linguagem de hoje, Novo Testamento na linguagem de hoje, que diz que a resposta de Eliseu era: não vamos falar disso? Não vamos conversar sobre esse assunto? É interessante porque ao mesmo tempo em que havia uma busca no coração de Eliseu por algo muito especial, que era a porção dobrada do Espírito Santo, era também um momento de dor no seu coração. Ele sabia que perderia o seu mestre, que nunca mais veria Elias. Ainda que ele fosse arrebatado aos céus, o sentimento do coração de Eliseu era o sentimento de morte. Eu vou perder o meu professor, o meu mentor, o meu amigo, eu como com ele todos os dias, eu durmo na mesma casa, eu ando com ele, e nós falamos que provavelmente tinham se passado 5 ou 6 anos nesse período. E isso fica muito claro quando acontece o arrebatamento de Elias. Lá nos versículos 11 e 12, olha só o que Eliseu vai dizer: e assim foram andando e conversando, e de repente um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, separou um do outro, e Elias foi levado para o céu num redemoinho. E Eliseu viu o que aconteceu e gritou: meu pai,
O Senhor sempre foi como um exército para defender Israel. E nunca mais ele viu Elias. E muito triste, Eliseu rasgou a sua capa pelo meio. E rasgar a capa, na cultura judaica, era um sinal de luto. Até hoje, se você for num funeral judeu, o rabino vai pegar uma navalha, e o chefe da casa, o filho mais velho, alguém que represente a casa, ele vai lá e rasga a camisa que aquela pessoa está usando no funeral, porque isso é um símbolo de luto. E ele está dizendo: eu estou triste com isso. É interessante porque há um teste pelo qual passamos quando a gente está buscando essa vida cheia do Espírito. Às vezes a determinação de buscar ser cheio do Espírito é testada não por coisas exteriores, mas por sentimentos profundos da nossa alma. Às vezes nós carregamos dentro do nosso coração sentimentos de perda. Às vezes são amores que trazemos dentro de nós, às vezes são pessoas, às vezes são marcas da vida, às vezes são revoltas que a gente traz dentro da alma, e que antes que a gente possa dar o próximo passo, a gente tem que ser curado, ser trabalhado nessas coisas. Quando eu tinha 16 anos de idade, papai saiu de casa, se separou da mamãe. Mamãe estava muito doente. Ela tem, até hoje, uma doença psiquiátrica, e naquela época ela estava muito mal dessa doença psiquiátrica. Ela tinha alucinações, ela ouvia vozes, a situação era muito complicada. E de repente, eu com 16 anos, tinha que cuidar da mamãe, administrar a casa, trabalhar fora para completar a renda. E o meu irmão caçula tinha por volta de 2 ou 3 anos de idade aproximadamente. E eu confesso para vocês que eu fiquei tremendamente revoltado, não com o papai, nem com a mamãe. Eu fiquei revoltado com Deus. E eu dizia assim: Deus, eu orei tanto para o Senhor curar a mamãe. Gente, vocês, coitada da minha mãe. Eu não entendia que a minha mãe tinha uma doença psiquiátrica, achava que ela era endemoniada. Todo mundo que podia expulsar demônio, levava em casa para expulsar os demônios da minha mãe. Só por misericórdia. Deus é muito bom mesmo, né? Porque pôde abençoar a nossa casa, apesar da minha loucura. E eu disse: Senhor, eu busquei tanto. Eu via que as coisas não estavam bem, que as coisas estavam horríveis, que uma hora ia acontecer alguma coisa. Mas a minha maior angústia não era nem com o papai, nem com a mamãe, mas com Deus, porque Ele não tinha atendido a minha oração, e porque eu tinha uma responsabilidade para a qual eu não estava preparado. O meu irmão, de 3 anos de idade, fez uma transferência de afetividade paterna para mim. Eu trabalhava fora e estudava à noite, e ele não dormia enquanto eu não chegasse. Quando eu chegava tarde da noite, ele deitava na cama comigo, contava o dia inteiro para mim do que ele tinha feito. Quando ele pegava no sono, eu pegava ele no colo, levava ele para a cama dele. E aí eu chorava e dizia assim: Deus, eu não tenho capacidade para ser pai do meu irmão. E se eu fizer alguma coisa errada, e se der alguma coisa errada, eu vou ser culpado, eu não tenho capacidade. E aí eu não tinha raiva nem do meu pai, nem da minha mãe, mas eu tinha raiva de Deus. Eu já tinha passado por muitas experiências espirituais, marcantes, de poder de Deus, de milagre, de tudo, desde os meus 12 anos. Mas esse foi o período mais difícil da minha vida espiritual. Eu fiquei magoado com Deus. Eu nunca saí da igreja, eu nunca abandonei a fé, mas eu não queria falar com Deus, eu não queria ler a Bíblia, eu não queria mais nada.
porque o meu coração não estava bem. E Deus teve de trabalhar primeiro a minha alma, para depois eu poder seguir a busca pela vida cheia do Espírito. Um dia eu estava dormindo e acordei chorando. Eu não sei se você já teve essa experiência, é a coisa mais estranha que tem. Você acorda aos soluços. E aí eu sentei na cama, no escuro do quarto, chorando. E aí o Espírito Santo falou comigo. Não ouvi nenhuma voz, simplesmente senti a presença dele de uma maneira extraordinária. E ele falou: o que você tem contra mim? E eu nunca tinha falado para Deus que eu estava com raiva dele. Essa não é uma coisa que a gente faz em oração. Ó Deus, estou com raiva de você. E se você foi criado no Evangelho, então você vai dizer: não posso ter raiva de Deus. Mas naquela hora eu abri meu coração e falei: Deus, eu estou com uma raiva danada do Senhor. Você nem imagina. Por que o Senhor não ouviu minha oração? Por que o Senhor não fez isso? Por que o Senhor não fez aquilo? E chorava, e chorava. Dormi. No dia seguinte fui trabalhar. Ônibus de São Paulo lotado. A gente nem precisa se segurar, não cai, não tem para onde cair. E como eu trabalhava e estudava, às vezes quando eu conseguia me encostar ou segurar, né, naquela barra para a gente não cair, eu cochilava, encostava a cabeça no meu braço e cochilava, de pé. E naquela hora o Espírito Santo me visitou dentro do ônibus e começou a conversar comigo, e começou a me fazer lembrar de cenas que eu não conseguia lembrar, de coisas quando eu tinha idade de 4 anos de idade. E a pergunta que ele me fazia assim: eu estava lá com você? Você pode acreditar que eu estava cuidando de você e que para o teu bem eu estava lá? E eu tinha que dizer: sim, Senhor. Me lembrei de uma cena quando eu era bem pequenininho, que eu estava brincando de pique-esconde, e não sei aqui no Rio, mas lá em São Paulo, quando você tem uma criança muito pequena que está brincando com você, a gente diz assim: é café com leite. Tem esse negócio aqui? Ah, então existe isso aqui, né? Quer dizer, esse aqui não vale nada, né? Você não dá bola para ele lá. E eu estava feliz da vida, porque eu não entendi o que era ser café com leite. E eu fui me esconder, e me escondi entre as rodas de um caminhão baú trucado. Então não dava para me ver ali, só os pezinhos enfiados no meio das rodas. E eu ficava feliz porque eles contavam, o pique-esconde contava e tal, e ninguém me achava. Ia dizer: achei um lugar maravilhoso, mas ninguém estava me procurando. Essa era a verdade. E o dono do caminhão chegou, entrou no caminhão e ligou o caminhão. Ia sair, quando uma senhora do outro lado da rua viu os meus pezinhos no meio das rodas, e começou a gritar e sair correndo na direção do caminhão. E o senhor que estava dentro do caminhão não o viu, mas o caminhão morreu. Meus irmãos, quem conhece um pouquinho de caminhão a diesel, sabe que caminhão a diesel não morre, você tem que estrangular, ou seja, cortar o combustível. Ele morreu porque a graça de Deus me poupou naquele dia. E aquela mulher conseguiu bater na porta do caminhão. O homem abriu a porta, transtornado, e disse: tem uma criança no meio das rodas do seu caminhão. E eles foram lá me tirar. E eu lembrei daquilo, era moleque, 4 anos de idade. E o Senhor falou: eu estava lá com você. E assim foi a viagem toda de ônibus. Quando eu cheguei na porta da minha casa, o ponto de ônibus era bem na porta de casa. E naquele tempo, o ponto de ônibus era um pedaço de pau escrito ônibus, né? Ficava assim enfincado no chão. E eu encostei ali e Deus me fez uma das perguntas mais difíceis da minha vida. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você acredita nisso?
Eu estava magoado com Deus. Eu me encostei naquele ponto de ônibus e não conseguia responder, nem sim, nem não. E aí eu lembrei da Bíblia, que um dia Jesus perguntou para um pai que estava com o seu filho doente, se ele acreditava que ele podia curá-lo. E aquele homem disse, creio. E depois em seguida disse, ajuda-me a crer. Porque há momentos na nossa vida que as nossas dores, as nossas marcas, os nossos medos, os nossos traumas, as nossas lembranças, as pessoas preciosas, as nossas revoltas, nos param no meio do caminho. E a gente precisa ser curado. E sabe, essa cura é uma cura de fé. Quando a gente diz, eu não entendo, mas ajuda-me a crer na tua bondade e na tua misericórdia todos os dias da minha vida. E foi interessante porque daquele dia em diante, Deus fez um milagre no meu coração. E eu pude voltar a buscar uma vida cheia do Espírito. Eu pude buscar outra vez a comunhão com Deus, ouvir a voz de Deus, porque o meu coração estava sendo tratado pelo Espírito Santo de Deus. Quando eu olho para Eliseu, eu fico pensando que se eu e você queremos viver uma vida transbordante do Espírito Santo, nós precisamos perseverar nessa busca, mesmo quando os sentimentos da nossa alma parecem um obstáculo maior. Queridos, vai haver coisas que Deus não vai fazer. Eu gostaria que todas as orações que você faz, fossem todas elas sim. Mas Deus vai falar alguns nãos. Eu gostaria que todos nós pudéssemos viver para sempre, mas um dia eu e você vamos morrer. E despedir-se de pessoas que nós amamos é difícil. Mas apesar disso, Deus continua nos amando e tendo um propósito para a nossa vida. E a gente tem que vencer esse próximo obstáculo, que são as coisas de dentro da alma. É interessante porque essa não foi uma experiência só de Eliseu. Quando eu olho, por exemplo, para a história de Paulo, ele está orando e Deus dá uma visão para ele, e diz, olha, você tem que ir para Jerusalém, mas se prepara, porque vai vir sofrimento para você em Jerusalém. E ele então se despede dos líderes, das igrejas, e ele diz, eu tenho que ir para Jerusalém, e aí começam a vir os profetas de Deus, cheios do Espírito, e esses profetas dizem, olha Paulo, você está indo para Jerusalém, mas lá em Jerusalém você vai ser preso, vai acontecer coisa difícil, e alguns desses profetas diziam, não vá, e alguns líderes das igrejas diziam, não vá, para que você está indo para lá? Mas Paulo tinha que entender que até as coisas difíceis que fazem parte da nossa história e da nossa vida, Deus usa para transformar em bênção para nós. E ele diz, não, Deus me mandou ir para lá e eu vou. Talvez ele não entendesse todas as coisas, mas ele pôde escrever, Deus está me trazendo para Roma, financiado pelo governo, para ser julgado por César e poder dizer a mensagem do Evangelho lá dentro. E ele pode dizer, até a guarda pretoriana está se convertendo. Queridos, a gente não entende, ele vai ser morto lá. A gente não sabe se foi nessa viagem ou na outra, mas ele vai ser morto. Mas o que importa é que ele estava no centro da vontade de Deus. E alguém cheio do Espírito vai ter que passar pelo teste dos seus sentimentos.
quando a gente coloca até os sentimentos no altar de Deus. Há muitos anos atrás eu preguei um sermão sobre Estevão, e no dia que eu estava preparando esse sermão, Deus tocou muito forte no meu coração, porque Estevão, ele prega o Evangelho para a congregação dele. Ele está na sinagoga que ele frequentava, todo mundo era amigo dele, ele conhecia todo mundo que estava lá, aquela era a sinagoga dele, é como se fosse membro de uma igreja, ele conhecia todo mundo, e aquele povo faz um julgamento dele, e o julgamento dele termina com o seu apedrejamento. E sabe, para a gente ter a vida no altar, para a gente ter a vida cheia do Espírito Santo, a gente tem que saber colocar sobre o altar de Deus até as pedras que nos machucam. E naquela hora, quando as pedras estavam batendo nele, e quem estava jogando as pedras eram as pessoas que ele conhecia, sabia o nome. É você, eu conheço. Você pegando a pedra e jogando nele para matá-lo. Ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Se você quer ter uma vida cheia do Espírito, você vai ter que passar pelo teste das emoções, das dores, dos sentimentos que você consagra ao Senhor. E se você não tiver coragem de consagrar, você vai parar aqui nessa jornada. E o pior é que quando a gente para nas nossas dores e nos nossos sentimentos, a nossa vida não vai para frente. Tem uma cena engraçada, você já viu o cachorro correndo atrás do rabo? Quem já viu aqui? Levanta a mão. Ele fica, rodando assim como se fosse pegar o rabo. Tem gente que na vida está assim, como um cachorro correndo atrás do rabo, porque se torna um ciclo vicioso. As dores e sentimentos são colocados debaixo do tapete, a gente faz de conta que está bem, mas eles voltam no próximo momento, quando tem um tom de voz, quando tem uma cena, quando tem um gesto, e a gente volta tudo de novo naquele ciclo. Mas se você quer ser alguém cheio do Espírito Santo, você vai ter que colocar os sentimentos no altar de Deus, as pessoas significativas no altar de Deus, as coisas que te amarram no altar de Deus. E quando a gente começa a fazer isso, queridos, Deus se revela poderosamente na nossa vida. A minha pergunta é: que dores estão impedindo você de continuar a tua jornada? E o interessante é que não importa a idade que a gente tem, os anos se passaram e eu fiquei com uma raiva danada do meu pai. É interessante. Eu já era velho. E aí eu caí nessa cilada outra vez. É interessante porque eu tenho muita facilidade de entregar qualquer coisa que você falar. Mas a área mais difícil na minha vida, nesse teste da jornada do Espírito, são as coisas que eu guardo aqui dentro do coração. E às vezes eu caio no mesmo problema. E o Senhor tem que dizer: você vai parar aí de novo, mano? Levanta. E aí eu tenho que vencer a próxima etapa. E a próxima etapa. Nessa noite eu queria orar com você por cura. Mas não é cura física não. Eu queria orar por cura da alma. Esse Deus tremendo, grandioso, maravilhoso, todo-poderoso, é aquele que cuida de nós, até quando eu não entendo.
Naquele dia, naquele ônibus, eu entendi que até quando eu não entendia e nem sabia por que deveria orar, Deus estava cuidando de mim. Que às vezes as coisas que estão acontecendo não condizem com a minha vontade, mas Deus não mudou por causa disso, nem deixou de me amar. Que às vezes eu não tenho alcance para compreender aquilo que Deus está fazendo, na sua grandeza e na sua eternidade, mas Ele cuida de mim, e eu posso confiar nele, a despeito de todas as coisas, e Ele quer derramar sobre a minha vida uma unção diferenciada, dobrada, triplicada, quadruplicada, da sua graça, mas eu tenho que deixar Ele trabalhar isso na minha vida. Eliseu estava vivendo um conflito, ao mesmo tempo em que ele sabia que queria a porção dobrada do Espírito, ele sabia que a porção dobrada do Espírito viria quando o seu mestre fosse arrebatado. Está entendendo? E eu fico pensando, esse homem meditando, será que é justo eu querer porção dobrada do Espírito? Mas Deus ia arrebatar de qualquer maneira Elias. Será que eu posso me alegrar em receber a porção dobrada do Espírito, com ele subindo? Mas Deus queria que ele se alegrasse, porque a obra dele ia continuar através do seu filho. Mas a gente não entende, mistura tudo na cabeça da gente. E aí a gente começa a interpretar a vida, a fé, a igreja, as pessoas com outros olhos. E a gente está precisando de cura dentro da alma. Quanta gente machucada, quanta gente quebrada, está precisando de cura da alma. Mas eu tenho uma boa notícia. O Deus que tem um plano para a minha vida e para a sua vida é aquele que cura a alma ferida. É aquele que ressuscita aquele que acha que já morreu, aquele que dá novo olhar e nova esperança, aquele que trabalha a reconstrução de quando a gente acha que não tem mais jeito. E é tão tremendo isso, porque Deus tem propósitos maiores do que você pode imaginar. Nessa noite eu só queria ensinar essa lição para você, porque ela é profunda demais. E hoje eu vou pedir uma entrega que talvez seja mais difícil para você fazer, porque para mim foi. Eu parei naquele ponto de ônibus e o Senhor falou assim: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você crê nisso? E estava acontecendo tanta coisa ruim na minha vida que eu dizia: como é que eu posso crer uma coisa dessa? Me ajuda a crer. E Deus começou a fazer uma obra de transformação na minha vida a partir daquele dia. Não foi de uma vez, e eu tive recaídas, mas Deus está cuidando de mim até hoje. E essa é uma lição que eu não quero esquecer mais. Nessa noite eu quero orar por cura, cura da alma, cura dos sentimentos, mas essa cura vem com entregas. O que é que está doendo na tua alma? Qual é a marca que está aí em você? Às vezes alguém te machucou muito, e a gente vai ter que dizer: Senhor, está aqui a minha dor, porque isso é impagável. Trabalha no meu coração perdão e graça, como o Senhor tem trabalhado na minha vida, e cura a minha alma ferida. Sabe o que eu tenho aprendido? É que quando a gente faz entregas emocionais, a gente tem a sensação de que vai ficar um buraco dentro da gente, dentro da alma. Sabe o que eu tenho aprendido? É verdade, o buraco fica lá.
mas é onde cabe mais do poder do Espírito, e Ele vai derramar mais unção na tua vida. Ele vai preencher esse vazio com o óleo da graça dEle, e você vai transbordar. Mas o óleo da graça é curador, e a gente vai ter lembrança, porque Deus, quando nos ensina a trabalhar as nossas emoções, Ele não apaga as nossas memórias, mas as lembranças serão como pequenas cicatrizes em nós. Você pode botar o dedo que não dói mais, mas está lá, a marca da nossa própria história. Então hoje eu quero orar por você, por cura interior, cura da alma, transformação das emoções. Mas você vai ter que deixar no altar de Deus as suas dores. Você vai ter que deixar a tua raiva, a tua ira. Talvez você vai ter que deixar pessoas que você ama e dizer: Senhor, estou colocando nas tuas mãos, recebe. E nós vamos pedir para o Senhor derramar algo novo sobre você. Se alguém aqui o Espírito Santo hoje trouxe, não por acaso, a gente já viu que nem uma camiseta a gente veste por acaso, não é verdade? Ele trouxe você aqui hoje de propósito, porque você precisava ouvir essa palavra. Então, se você é essa pessoa, vem para cá para frente e coloca no altar de Deus aquilo que Deus está revelando para você. E a gente vai pedir que Deus te abençoe nessa hora. Pode vir, em nome de Jesus. Aquelas pessoas que Deus está chamando, pode vir, em nome de Jesus. Venha, venha, pode vir. Está doendo, pode falar para Deus: está doendo muito, está doendo muito, está doendo muito. E eu não sei como lidar com isso, está doendo muito. Me ajuda, Jesus, me ajuda, Jesus, me ajuda, Jesus. Tem áreas da nossa vida que a gente precisa de cura. Você está preso em algum lugar na tua jornada? Deixa Deus curar você hoje. É isso que Ele vai fazer, curar você, tocar na tua alma, na tua vida. Senhor, eu não entendo, eu não compreendo, mas deixa Deus fazer essa obra na tua vida. Vem. Eu sei que tem gente aqui que o Senhor está falando: pode vir, em nome de Jesus, venha. Pode vir, em nome de Jesus, vem. Pode vir. Eu sei que é difícil. Talvez se eu pedisse para você uma oferta era mais fácil. Mas as coisas da alma são as mais profundas da vida da gente. E Deus hoje vai tocar a tua vida aqui. Pode vir, em nome de Jesus, pode vir. Nós vamos orar aqui ao Senhor. Como é que nós vamos orar? Eu vou explicar para você. A primeira oração eu não posso fazer por você, só você pode. Conta para Jesus o que está doendo. Você diz: Ele já sabe, eu sei. Mas é importante você falar para Ele. Fala com os sentimentos que estão: Senhor, eu estou até com raiva, porque eu esperava isso. Pode falar mesmo. Diz para Ele. Porque só quando a gente abre toda a porta do coração, com toda a verdade, é que Deus pode trabalhar lá no fundo do coração da gente. Se pessoas fazem parte dessa história, coloca os sentimentos que estão aí. Senhor, estou me sentindo assim, estou me sentindo daquele jeito. Fala para Jesus isso. E agora, entrega as pessoas e o sentimento na mão do Pai. Eu não consigo lidar com isso, só o Senhor pode fazer isso. Então pede para Ele: cuida para mim, trata o meu coração ferido e me cura, Jesus. Pede para Ele: me cura. Agora eu quero orar por você.